Vou comparar duas pessoas que estão cansadas de ser comparadas e venho provar que ganhar um reality show não quer dizer absolutamente nada. E que aqueles clichês que muitos coaches dizem e que já são aquelas dicas que já toda a gente sabe, no fundo são clichês porque são a verdade. Eu comecei a acompanhar Eli Olive e Ismael antes de ter entrado no Corrida das Blogueiras, antes de ter ganho, e vamos começar aqui do início para quem não conhece absolutamente nada desta história, mas trazendo informações de quem acompanhou a história, mas não a analisou. Eli Olive, vamos começar por essa pessoa. Ela começou no digital sem um nicho definido, fazia várias coisas ao mesmo tempo, que já sabemos que não é a coisa mais correta, mas ela fez. Ela fazia vlogs, ela fazia receitas numa sanduicheira, ela fazia coisas caricatas, coisas de humor, ela fazia reacts, ela fazia várias coisas. E depois, por outro lado, tínhamos a Ismael, que tinha um perfil definido, em que era realmente um perfil de maquilhagem. Tínhamos de um lado, então, a Eli, que não tinha uma consistência, uma disciplina. Publicava quando queria, o que queria, um fã nunca sabia muito bem com o que contar. Que, sinceramente, eu até gostava porque ficava sempre com vontade de quero mais. Ainda por cima, os vídeos e os vlogs nunca terminavam. Então, muitas vezes, enquanto fazia uma receita ou fazia algo, a história não acabava. Então, eu ficava sempre com vontade de carregar no próximo vídeo, sabendo que ia ser uma outra história que ia ficar sem final também. Mas eu ficava sempre com aquela coisa, quero mais, como se fosse uma pessoa misteriosa. Tu também tem a desvantagem e tem a vantagem. Por outro lado, tínhamos a Ismael, que sempre levou o YouTube como um trabalho. Sempre ficou claro que ela queria crescer, que ela queria fazer sucesso. Então ela tinha disciplina, ela tinha consistência, ela estava lá presente. Nós sabíamos com o que contar, nós, público. Depois as duas fizeram inscrição para a Corrida das Blogueiras. O que é isso? Um reality show no YouTube criada por dois gays para a comunidade LGBT também ter o palco, também poder estar exposto a marcas, exposto ao público. Um reality show sobre quem vai ser a próxima blogueira do Brasil. Os dois fizeram o casting, os dois fizeram a inscrição. A pessoa que passou, que entrou e que ganhou foi a Eli Olive. Eu não estava à espera e a Ismael também não. Ela ficou feliz pela amiga, as duas vieram de Goiânia, Goiás, têm a mesma idade, são da mesma cidade, eram amigos, faziam conteúdo juntos, faziam reacts ao Corrida das Blogueiras juntos, inscreveram-se juntos e ela entrou e ganhou e a Ismael não. Ninguém estava à espera, eu também não, porque a Ismael sempre se dedicou muito mais. Então, sobre quem ser a próxima blogueira do Brasil, era muito claro que a próxima blogueira do Brasil seria a Ismael. Mas não. Porque ela tinha uma coisa que a Ismael não tinha, ou não tem. Bem, é relativo. Que é carisma. Toda a gente gosta da Eli, de graça, e eu também era super fã. Inclusive, os primeiros reacts que eu comecei a fazer no YouTube eram desse Corrida das Blogueiras com a Eli. Já chorei muito com ela, fiz multirão para ela ganhar. Ai, quem viveu sabe. Ela tinha o carisma, ela tinha o povo, ela era pobre, ela tinha poucos recursos, mas ela ganhava no carisma, não adianta. Enquanto a Ismael tinha uma outra estratégia, que ela não tinha recursos, ela era muito pobre, mas ela sempre investiu tudo no canal, numa boa câmara, num bom cenário, para que as pessoas não se apercebessem das dificuldades que ela passava. Ela sempre mostrou um ar muito profissional na internet, que eu acho que ela acabava por perder, porque as pessoas identificavam-se mais com ela e no Brasil as pessoas adoram ser o salvador da pátria, adoram um pobre, adoram um coitado, adoram levantar uma pessoa que não tem nada e dar-lhe tudo. O que é que acontece? Quando uma pessoa tem pena do fodido, vira o fodido. Ela entrou como uma drag queen carismática, com um tipo de conteúdos, e o que é que aconteceu? Ela ganhou, ela afastou-se da Ismael, começou a falar mal, iam viver juntas para São Paulo, deu errado, não foram viver mais juntas. A Ismael teve ataques de pânico e tal, porque lidou muito mal com, enfim, amigos de muitos anos e de repente já não era mais. E ele juntou-se então às pessoas da Dia TV, tornou-se amigo das pessoas que participaram do reality show, que depois deu errado também, já não é amigo de ninguém, já não fala com ninguém, imensas polémicas, mas isso não interessa assim tanto. Não interessa assim tanto, mas a verdade é que o público depois começa a ganhar um certo rancinho, porque afinal quem não é amigo de ninguém, às vezes não é toda a gente que tem um problema, às vezes o problema és tu. Começou a discutir e a criticar os conteúdos de outros criadores de conteúdo, começou a falar mal de certas pessoas que eram muito queridas, começou a transformar o seu conteúdo numa coisa evangé, quando o público da Eli
não é Evanger, é para o outro lado. Deixou a drag queen de lado, disse que nunca mais vai fazer drag queen, disse que se para fazer conteúdos, para fazer sucesso no YouTube, se é preciso fazer reacts, falar de fofoca, falar de polémicas, pauta quente, se é por aí, ele não quer, prefere voltar para o CLT, porque não está para isso, porque acha isso miserável, não é para ele. E entretanto, a Ismael, que não entrou na corrida das blogueiras, ficou sem o melhor amigo, começou a ser criticada quando ela entrou e toda a gente começou a fazer comparações, a dizer que ela deu certo e que o Ismael não. Ele deu a volta. Ele focou no nicho, ele começou na altura dos reacts, antes do boom, ele começou a fazer lives na Twitch, ele criou um canal de shorts, ele fez toda uma nova identidade visual, ele para além do canal que ele já tinha, que era o Ismael, de maquilhagem e de coisas assim, ele criou o Ismael com cortes de lives, ele fez os shorts, um outro canal no YouTube para crescer nesse ramo também, começou a investir no Instagram e no TikTok, fazia tudo em simultâneo, contratou editores, mudou-se para São Paulo, comprou casa própria, comprou o carro próprio, é um dos maiores criadores de conteúdo hoje em dia no Brasil, faz visualizações assim, coisas astronómicas, tem vídeos dele que são mais bem sucedidos do que os próprios criadores do Corrida das Blogueiras e afinal a pessoa que levou a coroa acabou que não foi ela que ganhou. Tínhamos aquele problema que o Ismael era muito perfeito, era muito polido, era uma coisa que ele aparecia em drag queen, montado, personagem, sempre com aquela coisa perfeita, e o que é que ele fez? Quando ele criou as lives, ele trouxe o Ismael, o seu outro canal, que traz essa tal coisa pessoal. Ele sempre viu o YouTube como um trabalho e ele continuou com essa disciplina e com essa consistência, mas ele conseguiu trazer a proximidade e a vulnerabilidade que ele antes não estava a trazer. Depois ele faz uma coisa maravilhosa que é falar de pauta quente, falar do que está a ser falado neste momento. Ele não tem problema em dar opinião, ele não tem problema nenhum em ser polémico, ele não tem problema nenhum estar numa live de 50 horas, errar, depois ele vem, assume o erro, pede desculpa e bola para a frente, o que dá muitos likes, dá muitas visualizações, dá muito certo, e ele deixou de fazer tudo. Ele investiu em roteiristas, ele investiu em editores, ele investiu numa equipa, ele hoje tem a sua própria produtora, consegue produzir muito conteúdo para todo lado e com muito boa qualidade. Depois temos a Eli. Ela é muito carismática, mas ela não tinha método, não tinha consistência, não tinha disciplina, nunca encarou o YouTube como uma profissão. Ela foi dando certo, mas sem se esforçar muito. Depois ganhou tudo, mas nunca deu valor, porque nunca teve que trabalhar muito para conseguir o seu espaço no YouTube, porque ela ganhou pelo carisma. E eu gosto sempre de fazer duas comparações. Eu sempre que olho para duas pessoas, eu gosto de meter em caixinhas de és o Cristiano Ronaldo ou és o Messi. No sentido de, Cristiano Ronaldo para mim é uma pessoa, eu não entendo de futebol, mas toda a gente diz que ele não é o jogador mais talentoso do mundo, mas que ele é muito esforçado, que é muito disciplinado, que é muito regrado, então que ele se tornou o melhor jogador do mundo. Enquanto o Messi, ele nasceu o melhor jogador do mundo, mas ele não tem a consistência, a disciplina, o rigor, porque ele não se teve que transformar no melhor, ele nasceu o melhor. Enquanto o Cristiano Ronaldo lutou para o ser e luta todos os dias para ser o melhor. Pois para mim a Ismael é o Cristiano Ronaldo, enquanto a Eli é o Messi. Só que apesar de tudo, sem consistência, sem disciplina, sem regras, não dá certo. Mesmo que tenhas o cu virado para a lua, mesmo que tenhas um poder, um magnetismo, uma comunicação, um carisma, que é muito importante sim para quem está no YouTube, porque afinal tu precisas de ser gostado, sem regrinhas não dá certo. Muitas pessoas que a começaram a acompanhar por causa do Corrida das Blogueiras, que é um formato muito específico de maquilhagem, de moda, de beleza, de blogueira raiz, com aqueles conteúdos de blogueira raiz, quando começaram a seguir a Eli, que gostaram no reality show, quando iam para o canal dela, não era isso que encontravam. Primeiro começaram a encontrar uma pessoa que não estava montada, quando no reality show apareceu sempre montada de drag queen. De repente ali tinham o Vitor, que foi uma pessoa que eles não conheceram lá no programa. Depois era um conteúdo de maquilhagem e ser blogueira em moda e beleza. E ela aí faz muito mais conteúdos de vlog, de humor, de coisas aleatórias, de cozinha e coisas assim, um nada com nada, e não era isso que encontrava. Depois o YouTube não sabe muito bem para quem te recomendar, porque perde-se, porque não entende, porque aquelas pessoas todas que chegaram pelo reality show, depois não encontravam aquilo que queriam, então também largavam a mão, e o YouTube não sabe para quem recomendar, porque deu certo naquele tempo em que estavas no reality show, mas depois as pessoas chegaram até ti. O YouTube não te recomendou porque não sabe a quem te recomendar.
Não tens um nicho, não falas para um público, é isso, falavas para um público LGBT, de repente estás a fazer um conteúdo cristão, mas o cristão não vai seguir um gay afeminado, nananana, aquela coisa. Depois ainda cometeu outra coisa, que é, ganhou, fez sucesso, ganhou dinheiro, fez o que quis com o dinheiro, mas não investiu no canal. O canal era muito amador e o canal continuou amador. Não investiu numa boa câmara, num bom microfone, num bom editor, num bom roteirista, não pensou, não planeou, não transformou nunca aquilo numa marca, nunca viu o YouTube como um trabalho, viu sempre como um eu vou vivendo, eu partilho o que quero, quando quero, como quero e o meu público, se gostar de mim, que acompanhe. Não foi atualizando, não foi investindo nos novos formatos que o YouTube recomenda, investir nas novas plataformas. Enfim, aquelas coisinhas que ele às vezes vai mandando para os criadores, olha, investe agora em shorts, olha, agora faz lives, olha, agora faz conteúdos de não sei quantos minutos para mais. Ele vai mandando, todos os meses ele vai dando recomendações, ele é muito chato, mas ele ajuda-nos. Ela aí não foi fazendo nada. O YouTube ama o que é previsível. Gosta de saber para quem mandar, o que mandar, em que horas é que sai. O público também gosta, porque depois viras rotina. Então, se todos os dias sai um vídeo teu na hora do almoço, a pessoa já está a contar com almoçar com o teu vídeo. E de repente, se não tem um vídeo teu um dia, ok, alguma coisa aconteceu. Só que no caso dela, ninguém sabia contar nunca. Porque um acidente acontece, às vezes pode acontecer alguma coisa, não deu para publicar, ok, tá bom, é raro, é humano. Mas não, nem havia uma justificação, porque nunca houve uma programação. Ela aí nunca disse, às segundas-feiras sai vídeo. Não, nunca houve nada. Nunca houve, ganhou, continuou sem haver, nunca houve uma estratégia, nada, nenhum planeamento. Então, apesar de ter ganho o troféu, ela não teve uma conexão com as pessoas, nem com o algoritmo, nem... Nunca teve como dar certo, vamos ser sinceros, nunca teve como dar certo. Ninguém consegue aguentar uma carreira de anos só pelo carisma, só porque é engraçado. As pessoas vão se esquecer, as pessoas vão deixar de gostar. Em algum momento, se as pessoas só te seguem porque gostam de ti, em algum momento vais dizer alguma coisa que ela vai deixar de gostar de ti, porque isso acontece. Se não acrescentas valor, se não trazes entretenimento, não trazes sei lá, ensinar alguma coisa, nada. Se não serves para nada, se não fazes parte da rotina... Longe da vista, longe do coração, que a internet é mesmo assim, não tinha como dar certo, nunca teve como dar certo. A estratégia vai vencer sempre o talento, principalmente quando se fala de internet. Então, às vezes, se tu não entras num reality show, às vezes tu não entras naquilo que tu achavas que aquilo aqui ia mudar a tua vida, está tudo bem. Às vezes o teu caminho não é por aí. Às vezes quem ganha não é o vencedor.